Meu nome é Alessandra Morimoto, tenho 37 anos, sou mãe de 4 filhos e vim do Rio de Janeiro. Minha filha desde sempre foi muito meiga, muito educada, era a filha perfeita, sempre solícita. Ela começou a fase da puberdade também muito tranquilamente, sempre foi muito vaidosa, consumista até demais. Fazia sobrancelha sempre impecável nas roupas, o quarto sempre cheirosinho, arrumadinho. No começo de 2016, ela começou a trabalhar comigo na esmalteria que nós tínhamos. E ela só elogios, todo mundo só tinha elogios para ela. E maio foi assim um marco, porque foi quando ela mudou repentinamente, drasticamente. Já era o segundo ano dela nessa escola, tinha entrado no terceiro ano do ensino médio. Em maio ela já estava completamente doutrinada. Em maio ela já era outra pessoa. Ela começou a se interessar muito por política. Notei também que era sempre voltado à esquerda, especificamente. Muitas teorias marxistas, começou a ler livros como o Manifesto Comunista, por exemplo. Notei também que isso não estava só nas leituras. Ela começou a se envolver com amigos novos e esses amigos eram sempre voltados para a esquerda. O meu outro filho, que estudava na mesma sala, começou a me dizer coisas como: mãe, a professora X só, ao invés de dar aula, só fica falando de política. Nessa mesma época, foi a primeira vez também pediu, ainda obediente, se podia ir numa manifestação. Segundo ela, uma professora iria junto, a filha da professora também, e não haveria problema nenhum, porque era uma manifestação pacífica. Eu deixei. Acreditei que, afinal, ela estava com uma professora, né? Os professores querem sempre o melhor para os nossos filhos. Nesse mesmo dia, minha filha voltou para casa sozinha, dizendo que havia se separado da professora e da filha, porque em algum momento da manifestação começou muita violência ali. Enfim, a partir desse dia eu comecei a prestar mais atenção. O discurso dela começou a mudar. E aí, em um outro momento, ela deixou o Facebook logado. E eu vi ali a gravidade da situação. Ela se correspondia via Facebook com essa professora, inbox. A professora enviava diversos links para ela, todos de cunho socialista, marcava manifestação, incitavam pensamentos que minha filha nunca tinha aprendido dentro de casa. Depois que nós constatamos que havia uma amizade entre a professora e que eu vi todos aqueles links que a professora mandava, nós procuramos uma psicóloga. Ela era especialista em adolescente, já havia trabalhado no conselho tutelar nesse assunto. Minha filha fez 4 meses mais ou menos de tratamento com ela, e nas conversas que nós tínhamos, ela me confirmou que minha filha realmente estava sofrendo doutrinação, que minha filha realmente tinha sofrido uma lavagem cerebral, que estava muito confusa. Só que minha filha não levou adiante. Ela interrompeu o tratamento à nossa revelia, tanto minha quanto da profissional. A partir desse momento, nós começamos a levar a sério. Eu e meu marido comparecemos à escola. A escola, contra todas as evidências, se colocou a nosso favor, e contra a professora, dizendo que a professora já havia sido admoestada, já havia sido instruída a não militar dentro de sala de aula, e a professora desobedecia. Inclusive, disse que outros pais haviam procurado a coordenação, mas nenhum deles havia levado adiante. Foi nesse momento que a gente viu que a escola queria realmente se eximir de qualquer responsabilidade.
colocando a culpa exclusivamente na professora. Inclusive, a coordenadora nos instruiu a procurar o conselho tutelar. O conselho tutelar notificou escola e professora. A escola, então, tomou a atitude de pedir que eu e meu marido, assinássemos um termo isentando a escola de toda responsabilidade. E que essa cabia somente à professora. E foi assim que a gente assinou. Acho que na hora o argumento usado foi tão convincente que nós assinamos esse termo, isentando a escola de responsabilidade, mas a professora não. O conselho tutelar garantiu que ela seria notificada. A partir desse momento, como a minha filha ficou cada vez mais agressiva e com um discurso revolucionário, cada vez mais militante, a gente começou a marcar em cima. E ela começou a fugir de casa. Acho que aquela manifestação foi a porta de entrada, porque ela começou a literalmente fugir de casa para ir em manifestações cada vez mais agressivas, até que ela se deparou com o movimento Black Bloc. Quando ela se deparou com o movimento Black Bloc, começou o problema realmente. Todo aquele discurso ela começou a praticar dentro de sala, na escola, com a família, cada vez mais agressiva. E ela fez uma mistura de ideologias e ficou sem tomar banho e não queria mais comer carne porque comer carne estimulava a produção do gado e isso era muito capitalista, enfim. Ela foi ficando cada vez mais confusa. A professora, nessa altura, ela fez uma coisa muito covarde. Ela colocou a minha filha nesse caminho, ela mostrou para minha filha o caminho das pedras. E quando no primeiro ataque que ela sofreu do conselho tutelar e da escola, ela se voltou imediatamente, rompendo com a minha filha. E por que dói tanto? Porque a minha filha discutia com a gente diariamente defendendo essa professora dentro de casa. Ela ficava contra a gente para defender essa professora. Chamava a professora de amiga, dizia que só essa professora entendia o que ela sentia, entendia o porquê ela militava. A primeira coisa que a professora fez em prol do emprego, em prol de si mesma, foi romper com a minha filha. Eu acho que se a ideologia dela é tão importante, é tão válida, porque ela não continuou apoiando a minha filha? Essa é uma dúvida que eu tenho, que espero que um dia ela possa responder. Enfim, minha filha estava sozinha, mas ela já estava no caminho, envolvida com Black Bloc, com manifestação violenta, fugia cada vez mais, ofendia a gente o tempo inteiro, dizendo que eu não quero mais trabalhar com você, porque eu quero que seu comércio dê errado. Se eu quero que dê errado, para que eu vou ajudar a manter? Quando meu marido faliu, minha filha comemorou. Ela comemorou. No dia da abertura dos Jogos Olímpicos, eu estava trabalhando, meu marido também. Uma amiga viu minha filha pela TV entre Black Blocs apreendidos no embate que teve em frente ao estádio Engenhão. Meu marido foi até lá e ele saiu de lá desolado, porque a minha filha desafiou ele, dizendo: você não precisa estar aqui, tem advogado aqui do PSOL, dos Black Blocs que vão tirar a gente, você pode ir embora, não precisa ficar aqui, não precisa vir me buscar.